Vou falar sobre a IQVIA. A IQVIA é uma das ferramentas do mercado que avalia o mercado total do Pharma. A IQVIA e Close-Up avalia o mercado para tomada de decisão. Todas as decisões são tomadas baseadas em fatos e dados. E-commerce, quem informa a IQVIA consegue saber os dados de mercado de venda de e-commerce. E aí aquela avaliação que ele falou, você consegue olhar, que daí você olha de uma forma diferente. Então, o IQVIA é uma das ferramentas, existem duas, então todas as empresas, todo associativismo, todo licenciamento, eles têm essa ferramenta, ou deveriam ter. O nosso licenciamento também tem e a minha empresa também. Com informação de mercado, o que você vende, o que eu vendo, o que a indústria vende, o que o distribuidor vende, ele informa. E como que é feito esse efeito cascata? O IQVIA está aqui um guarda-chuva. A indústria, quando ela produz, ela paga para o IQVIA e fala, eu quero saber sobre relaxante muscular. O IQVIA fala, o meu valor é X, então tá bom. Você vai mapear o meu produto, Dorflex, por exemplo. Aí, quando ela vendeu para o distribuidor, ela informou. E ela só vende para distribuidores que informam a IQVIA e Close-Up. O distribuidor tem essa informação e ele informa todo mês. Quando o distribuidor ele vende para o varejo independente que não informa o IQVIA, ele informa o sell-in. O que é o sell-in? A venda do distribuidor para o varejo, ok? Sell-in, venda distribuidor para o varejo. Quando o varejo, como nós do Grupo SPN, entre outras empresas aqui que já informam o sellout, são empresas que pegam e enviam esse arquivo direto para a IQVIA, a informa o sellout, que é a venda consumidor final. E toda essa informação ela vai para um Big Data na nuvem, onde ele concentra todos os dados de mercado. Cenário do mercado, panorama do varejo farmacêutico. O que acontece? Eles fazem o mapeamento de tudo que está acontecendo. Todas as informações. Inclusive, nosso mentorado esteve junto comigo. A gente foi na IQVIA, falamos com a Giovana e ela nos mostrou os dados de mercado. Aqui, ela diz qual é a capilaridade que tem. Porque como que ela faz a divisão? Fala comigo, BRIC. O que é o BRIC? Ela define uma região de aproximadamente 150 mil pessoas. Ela define que aquela região é um BRIC. Então, se a minha cidade tem 30, 40 mil habitantes, ela sempre vai pegar 1, 2, 3 cidades e ela montou um BRIC. Cidades como a minha, que é Colombo, que já tem quase 300 mil habitantes, nós temos 2 BRICs na cidade. Então, BRIC é a unidade de georreferenciamento dela, aonde ela mede aquela venda daquele mercado. E como que funciona? E ela junta todos esses dados e tem informação de mercado. E olha só que interessante. Aqui, a gente sabe que no Brasil tem 93 mil lojas físicas, aonde 39% está no Sudeste. Contrapartida, a venda tem 223 bi de faturamento no Pharma e 48% está no Sudeste. Isso aqui é participação de mercado, mas quero falar algo mais interessante. Um dos motivadores de vocês estarem aqui hoje é porque eu estava cansado de receber informações da IQVIA e ver o quanto de farmácia independente fecha por não ter os dados. E quando eu olhei isso, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar o varejo. Por quê? No mercado brasileiro como um todo, esse aqui é o período de janeiro, 24, 25. O mercado cresceu, Brasil, 12%. Da onde que é o motivador? Da onde que cresce esse mercado? 5,8% do crescimento do mercado está baseado em lojas novas. Além disso, aumento de preço. Se você olhar ali, 6,4% é aumento de preço. E o volume de lojas maduras é 2,8%. Lojas fechadas cai menos 2%. E aí você olha na tua região, Sudeste, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Qual é o ponto importante que você precisa observar? Que o crescimento do varejo Pharma, loja madura, é muito pequeno. A nível Brasil dá 2,8%, gente. E aí você olha para o seu estado. Lojas fechadas, 2% a nível Brasil. E o que eu quero compartilhar com vocês? Nos últimos 5 anos, as grandes redes e associativismo, franquias estão impulsionando expansão de lojas e vendas. Todo mundo sabe que é Abrafarma? Abrafarma são as grandes redes do varejo Pharma. E elas têm apenas 11% do mercado, 11% das lojas do Brasil, mas detêm 47% do faturamento. Esses caras estão engolindo o varejo Pharma. Por quê? Porque os caras têm informação. Eles têm dados para tomar decisão. E aí, quando você olha o varejo independente, aí tem Febrafar, tem gente que é da Febrafar também, né? Participa da Febrafar. Febrafar tem 18%, outras associações têm 5%, e as independentes aqui têm 50 mil lojas, 53% do faturamento. E quando a gente fala em venda, transforma-se em venda, a Abrafarma com 11% de loja tem 47% do faturamento. Gente, olha só isso. 2021 tinha 43%. 2025, 47%. Eu tô falando isso em 4 anos. Olha o quanto esses caras cresceram. E aí você olha outras redes, Abrafarma, Abrafad, outras associações e as independentes. Independente tem 53% do mercado em unidades de loja e 17% do faturamento. Isso está atrelado ao quê?
falta de informação. Aqui, a gente fala um pouquinho sobre o share, vou passar. Mas o que é importante aqui, ó. E aí, quando você olha nas Abrafad, Abrafarma, outras redes, Febrafar, associação e franquia, independentes, aqui tá. Qual o tamanho do mercado? Se o teu negócio em janeiro cresceu menos que 12%, você está perdendo o mercado, a nível Brasil. E aqui tem por região. E quando a gente olha a nível Brasil, foi fechado nesse período 1.700 lojas. Quando você olha 1.700 lojas, 7.755. E aonde está a maior parte dessas lojas? Na Independente. A Abrafarma fechou 171 lojas, outras redes 584, Febrafar 141, Associação e Franquia 169 e 655 independentes. Grande risco que tem no negócio, por não ter informação. E aqui a gente fala sobre prescrição. Olha o tamanho desse mercado de prescrição aqui. Quase 50% da venda do mercado farma está no RX. Em valor, não medicamento 28 e o MIP 19,2. E o que acontece? Dentro da Abrafarma, eles estão ganhando aquele azulzinho ali, gente. É a participação que os caras têm dentro de cada segmento. Olha só, eles estão espremendo todos os varejos aqui, independentes, associativismo e franquia. Por quê? Porque eles olham para o mercado e tomam decisão baseada em dados. Dermocosméticos, o cara já tem 70% do mercado. E aqui a gente fala sobre um produto, qual o tamanho da importância da gente entender quanto cresce os produtos. Esse aqui são os produtos que mais crescem dentro do mercado, indústria, mercado genérico. O tamanho do mercado genérico em valor e unidade cresce 12,2, ano 23-24. O genérico ele teve uma crescente de 14,7, similar 5,4 e o promovido 12% de crescimento. Olha só, em valor, contexto do medicamento prescrição. Prescrição, 61% da venda do prescrição hoje é RX. Eu vejo muito independente não trabalhando com foco no RX. E a gente virou o jogo, já estamos há 1 ano e alguns meses trabalhando focado no RX. Isso aqui é um mercado gigante que a gente deixa dinheiro na mesa. Só quero trazer consciência para vocês. Eu não estava pensando em expansão, não estava pensando em crescer. Só que se eu continuasse nessa zona de conforto, eu sabia que eu ia ser engolido, né? Meu pai morava em Rebouças e foi para Ponta Grossa, no Paraná. Aí lá ele comprou uma farmácia, né? A Farmácia Xavier. Ele manteve o nome e a partir daí ele começou a sua jornada no ramo farmacêutico, né? Com 10 anos já ajudava no caixa, já ajudava ele nos finais de semana. Hoje a gente tem 5 lojas lá em Ponta Grossa, né? São 4 em Ponta Grossa e uma em Carambeí. Em novembro eu acabei fazendo a imersão em Curitiba. Foi uma coisa assim que eu nunca tinha visto. A partir daí a gente começa a desenvolver, melhora dia a dia, melhora na contratação, compras, melhora nos resultados, né? A gente começa a ver a ferida todo dia, a gente sabe onde que é a ferida, a gente sabe onde que tem que tratar. Você vem na imersão aqui, se leva um choque de realidade, né? Porque o Gui aí não cresceu na zona de conforto, né? Ele sofreu. A metodologia que ele usou nesses 19 anos que ele tem de mercado, ele faz a gente encurtar, né? E ele puxa a gente pra cima, né? Daqui 3 anos eu não quero ter essa pressão que eu tenho hoje, né? Eu já quero estar bem estruturado, né? E eu quero estar com mais lojas, pelo menos 2 lojas daqui 3 anos, né? Então isso já está sendo pensado com carinho, já está sendo planejado, né?